Eu também quero dar as boas-vindas a todos vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. Dizer que é uma alegria muito grande estar reunido nesse domingo maravilhoso, junto com vocês para celebrarmos ao nosso Deus, você que está aqui e os nossos queridos que estão nos assistindo online. Gente, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens. Pense no futuro. Se você nos acompanhou nas últimas semanas, nós olhamos para a vida de algumas pessoas, de alguns personagens bíblicos, e percebemos que eles pensaram no futuro. E quando se pensa no futuro, você precisa fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. E aprendemos com esses personagens que o futuro começa hoje. A pessoa que você vai encontrar, a vida que você vai ter daqui a um tempo, depende das escolhas, das decisões, das opções que você faz hoje. E é fundamental que nós tenhamos isso em mente e façamos pré-escolhas, pré-decisões. Se você não assistiu a alguma das nossas séries, alguma das mensagens dessas séries, sugiro que você volte, vá ao nosso canal e reveja, repense. E antes de entrar no assunto de hoje, eu queria falar a respeito de uma realidade que nós precisamos encarar com seriedade. Temos aprendido que o futuro tem a ver com as escolhas que você faz, com o que nós fizemos hoje. E agora, no domingo que vem, todos nós estamos sendo convidados ou obrigados a exercer o direito de escolhermos no voto os nossos governantes municipais. E eu digo a vocês que, às vezes, a gente não percebe que a escolha que você vai fazer agora, no próximo domingo, estará influenciando diretamente o futuro dos seus filhos, dos seus netos. A escolha que nós estaremos fazendo no próximo domingo ao votar estará influenciando o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós, como igreja, somos apartidários. O que significa isso? Nós não temos um partido político, nós não somos de esquerda, de direita, nós não temos uma ideologia, porque não existe ideologia perfeita. Existem coisas boas em todas as ideologias, existem coisas boas que você pode encontrar, mas em si, nenhuma ideologia, nenhum partido consegue fugir da natureza humana caída, da natureza humana que está perdido. Então, nenhuma ideologia, nenhum partido consegue abranger todos os valores e os princípios do reino de Deus. Nenhum partido, nenhum candidato, nenhuma ideologia consegue abranger toda a justiça de Deus, porque são falhas. Mas isso não nos exime de que eu e você, individualmente, façamos como cidadãos que vivem nesse país, exerçamos então o nosso direito, o nosso dever de votar com consciência, escolhendo os nossos representantes. Gente, vocês que estão conosco sabem que nós como igreja nunca vamos dizer em quem você deve votar. Ainda semana passada eu fui obrigado a dizer para uma pessoa que estava panfletando aqui na entrada: olha, não é o nosso perfil, eu gostaria que você não fizesse isso. Ah, mas é livre, é público? Eu disse: olha, então você é obrigado a dizer, não vote no fulano, não vote na fulana. Porque se o cabra não tem ética antes e está querendo o nosso voto, então nós não vamos dizer em quem você deve votar. Mas nós queremos que você exerça a sua consciência, você não seja tolo. Hoje a gente vê que no nosso país existe uma polarização muito grande e um lado chama os outros de gado, o outro lado chama o outro lado de jumento, que isso tudo tem a ver com alguém que não exerce a sua consciência, não pensa. Deus deu a você uma inteligência, Deus deu a você uma capacidade de analisar, de buscar, de conhecer, de saber. Por isso, exerça isso e se posicione segundo os valores e os princípios de Deus. Nós, como igreja, sabemos que, independente de quem for eleito, independente de quem for o governo, nós, como igreja de Jesus, já vencemos.
Mas somos obrigados a reconhecer que se nós fizermos escolhas tolas, a gente vai passar trabalho. Se a gente fizer escolhas tolas, a sociedade não vai bem, a economia não vai bem, o ensino, a saúde não vai bem. Por isso, você e eu não podemos ser incoerentes. Por isso que eu e você não podemos ser interesseiros, votar e escolher baseado em uma escolha momentânea, por uma vantagem momentânea, por algo que beneficia a mim e aos meus e que o resto que se exploda. Nós não podemos pensar, nós não podemos ser pressionados, nós não podemos ser influenciados, mas também não podemos ser tapados, desinformados e simplesmente, eu não sei quem é, e falaram que o fulano vai lá e pum, e vota, está errado. Por isso, antes de você escolher o seu candidato, antes de você exercer o seu voto, pesquise, observe. Gente, a Bíblia diz que o mundo é gerido, o sistema do mundo, do governo do mundo, é exercido pelo maligno. Existe uma influência má, perversa, existem potestades ruins. E quando a gente olha para a política em si, ela é necessária, é algo que precisa existir, mas nós percebemos que existe a politicagem. E quando a gente olha, a gente percebe que é tudo farinha do mesmo saco. É tudo simplesmente pessoas que até semana passada estavam rindo, comendo, andando, fazendo, vivendo juntos. Agora, de um momento para outro, eles se fazem de antagonistas e opositores para ludibriar as pessoas. Mas não caia, não se iluda, não se deixe enganar. Por isso, quando você for escolher o seu candidato, primeiro, escolha pela vocação dele. Gente, nós aprendemos que não basta ser apenas crente. É preciso ter vocação. Aqui na igreja, nós exercemos os nossos dons e os nossos ministérios segundo a sua vocação. O Rodrigo está cantando e tocando porque Deus deu a ele a vocação da música. Ele tem um ouvido musical. Se nós botássemos o David, o Miranda a cantar aqui, vocês não iam aguentar. Mas o Miranda não é bom, é bom. O David não é bom. Mas eles são um horror para cantar. Então o político precisa ter vocação, ele precisa ser um líder. Quando a gente vê a vida de José, que alguém diz, José foi o vice-governador do Egito, o homem, o império maior que existia na época, mas você foi ver que ele foi líder lá na casa de Potifar. Você foi ver que ele foi líder lá na cadeia, para depois chegar no palácio. Agora, existem candidatos que não lideram nem a família, não conseguem viver nenhuma vida financeira resolvida, não conseguem nada e querem governar você, a nossa cidade. Então, é preciso ter vocação. Segundo, precisa ter um preparo intelectual, precisa ser alguém que pense, que não seja ludibriado, pessoa que realmente possa ter uma visão crítica da sociedade, do mundo, alguém que saiba lutar pelas causas justas, porque é alguém que realmente não pode ser refém dos espertos. Porque existe muitos espertos, muitas pessoas que são dirigidas pela perversidade. Então ele precisa ter vocação, precisa ter preparo intelectual, não pode ser influenciado. A Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda a cultura do Egito, mas ele não se deixou levar pela conversa, pela cultura. E por fim, é preciso um caráter incorruptível. Gente, infelizmente, a grande maioria acaba sucumbindo diante de cargos, de subornos, de vantagens. Vendem as suas consciências, vendem os seus valores, estão do lado de ideologias deliberadamente. Eu falei no começo que nenhuma ideologia defende todos os valores de Deus, mas existem ideologias que deliberadamente são do maligno. Gente, nós como igreja cremos no valor da família.
Nós, como igreja, cremos no valor do casamento. Nós, como igreja, somos contra o aborto. Nós, como cristãos, somos contra a ideologia do gênero. Nós, como cristãos, somos contra a legalização das drogas. Nós, como cristãos, somos contra o cerceamento da liberdade de expressão, de consciência. Mas existem ideologias, existem partidos que deliberadamente são a favor dessas coisas. E é incoerente que você, como um cristão, se associe com pessoas por interesses, por não pensar, por não ler, por não procurar, por não se informar, e deem a essas pessoas autoridade para governar sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Por isso, todo cristão deve pensar bem antes de votar. Por isso, todo cristão deve assumir a sua responsabilidade de pesquisar. Eu e a minha família estamos num impasse e começamos já há muito tempo atrás a discutir entre nós quem seriam os nossos candidatos. Os nossos candidatos. Nós não estamos impondo, ninguém aqui sabe quem é, com exceção da minha família. Mas o que nós fizemos? Nós fomos atrás, nós fomos conversar pessoalmente com alguns. Nós fomos conhecer a sua história, o seu passado. Nós fomos perceber como eles lidam, como tratam, como vivem. Porque, gente, ações falam mais alto do que palavras. Ações, a vida fala mais alto do que palavra. A propaganda eleitoral é tudo tão bonito, é tudo tão belo. Mas você vai olhar a vida dessas pessoas, como vivem, aonde estão metidos, e você se decepciona. Por isso, pense no futuro dos seus filhos e dos seus netos e vote com consciência. Amém? Vamos orar. Pai, nos ajuda a termos uma visão crítica. Nos ajuda, Pai, a não sermos tolos. Nos ajuda, Pai, a não sermos pessoas inconsequentes. Nos ajuda, Pai, a deliberadamente, intencionalmente buscarmos, nos informarmos, conhecermos e exercer o nosso voto com consciência, com graça, com sabedoria. Sabemos que está complicado, está difícil, mas não é impossível. Nos ajuda, porque queremos que o futuro da nossa cidade seja melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Voltando então, agora ao tema de hoje da nossa mensagem, pense no futuro. Eu não sei você, mas muitas vezes nós gostaríamos de ter alguém que avalizasse. Muitas vezes eu sou procurado por pessoas que querem que eu diga qual a escolha, qual a opção, qual o caminho, qual a melhor decisão que eles deveriam tomar nas suas vidas. Porque todos nós, se você tem filhos, mais ainda. Eu sou pai de 4 filhos, como vocês sabem, e conforme os filhos vão crescendo, eles precisam fazer algumas escolhas importantes. Qual o curso, qual faculdade, qual carreira? E às vezes eles perguntam: o que o senhor acha, como vai ser? Eu aceito essa proposta de emprego ou não aceito essa proposta de emprego? Existem, na verdade, escolhas e decisões que a gente toma todos os dias. Lá em casa, todo mundo sabe que a minha esposa, eu vou aproveitar que ela não está aí, ela vem no culto da tarde, que a Eliane é extremamente indecisa para comprar roupa. Então, quando os filhos eram pequenos, quem tinha que ir com a Eliane era eu. Então, quando eu ia com a Eliane, eu dizia assim: meu Deus do céu, para escolher um vestido, escolher uma roupa, experimentava. Conforme os filhos foram crescendo, as meninas foram crescendo, diziam: vai com a tua mãe, porque daí ajudava. Mas eu descobri que eu tenho uma filha que não ajudava nada. Ia para lá, ela e a Helena, as duas, ela puxou a mãe. As duas indecisas. E bota assim: o que tu acha disso? O que tu acha daquilo outro? Mas tem uma outra filha que era tira e queda. Ela entra no shopping, entra na loja, ela olha: eu quero essa, bota essa e vai embora. Como o vendedor gosta de vender muito, ainda um tempo atrás, agora como meus filhos não estão mais em casa, às vezes não pode ir. Dia desses eu fui com a Eliane, depois que a enchente levou toda a roupa dela, e fomos numa loja, e eu digo assim: as vendedoras de loja, todo mundo sabe disso. Experimenta essa, queridinha. Experimenta essa, queridinha. De repente a Eliane está com uma pilha assim de roupa para experimentar. E eu estou dizendo: o primeiro ficou bonito, para que experimentar tudo? Mas a indecisão. Só que a verdade é que existem coisas que uma roupa, se você comprar uma roupa,
azul ou vermelha, não muda grande coisa. Mas, na verdade, existem situações, decisões na vida que são extremamente importantes. E se existe uma coisa que todos nós temos em comum, é que nós queremos acertar. Você não quer fazer escolhas erradas. Você não quer fazer escolhas que vão lhe trazer problema. Então, na verdade, todos nós queremos acertar. Todos nós temos medo de fazer escolhas, tomar decisões que trazem problemas. Mas a grande verdade é que nem sempre nós temos certeza do que é o melhor. Nem sempre nós temos certeza do que é certo. E se você é um cristão, muitas vezes, talvez, provavelmente, você já orou dizendo: Deus, o que você quer que eu faça? Deus, o que você quer que eu não faça? Deus, qual é a escolha, qual é a melhor decisão? Por isso que hoje nós vamos ver, pensando no futuro, Deus, diga-me o que fazer. E para isso nós vamos olhar para a vida de um homem chamado Abraão. E quando você olha para a vida de Abraão, você percebe que esse homem, ele pensou no futuro da sua vida. E ele pré-decidiu, ele pré-escolheu, disse assim: eu quero que o meu futuro seja o melhor possível. Eu quero que o meu futuro honre a Deus. E para isso eu decido hoje que eu vou obedecer a Deus. Eu decido, eu escolho, eu opto que hoje a minha vida vai ser baseada em obedecer a Deus. E o clímax, a parte mais alta da história de Abraão, você encontra no capítulo 22 de Gênesis. É o clímax. E veja o que o texto nos diz. A história de Abraão não começa no capítulo 22, mas aqui é o ponto alto da história de Abraão. A Bíblia diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, aqui estou. A primeira coisa que chama a minha atenção, e deve chamar a sua atenção, é que o texto nos diz que Deus pôs Abraão à prova. Em outras palavras, chegou um momento em que Deus testou Abraão. E o teste de Deus visava mostrar por fora o que existia dentro. O teste de Deus é um evento que expõe externamente o que existe dentro. É quando você pega um tubo de pasta de dente e você aperta, espreme, você pressiona e o que tem dentro sai. Você sabe a cor do creme dental. É isso que o texto está dizendo. Houve um momento em que Deus apertou, Deus pressionou, Deus testou, Deus provou Abraão para ver o que ele tinha dentro. E talvez você e eu estejamos sendo pressionados nesse momento. Talvez você vai ser pressionado ou está sendo pressionado na área dos seus relacionamentos. Talvez você está sendo pressionado na área agora da sua vida profissional, financeira. Talvez você está sendo pressionado agora num momento em que você se depara com um diagnóstico, uma realidade. Talvez você esteja vivendo aquilo que a Bíblia diz que a vida faz conosco. A vida nos pressiona, a vida nos aperta. Mas o texto nos diz que Deus decidiu, Deus resolveu provar, testar Abraão. E qual foi a resposta de Abraão? Deus disse: Abraão. E ele diz: aqui estou. Essa palavra no hebraico é Hineni. E ela aparece 17 vezes no Velho Testamento. E quando você vê Deus chamando Moisés, Moisés responde Hineni. Quando Deus chama Samuel, a história de Samuel, lá quando era um garoto ainda, com um sacerdote ali, e Deus o chama, ele responde Hineni, que significa aqui estou. Não é aquilo que a gente fazia na escola. Eu não lembro, não sei vocês, mas no meu tempo de escola se fazia chamada. E a professora estava lá e daqui a pouco ela dizia: Gilberto, eu dizia aqui, só para dizer que eu estava ali. Mas não significava que eu estava a fim de estudar. A verdade é que esse Hineni não significa apenas localização, uma posição, dizendo eu estou aqui. Deus, Abraão, estou aqui.
Não, significa muito mais, significa uma disponibilidade. Em outras palavras, Deus disse, Abraão, e quando ele responde, aqui eu estou, nele ele está dizendo, Deus, fala que eu vou fazer. Fala que eu estou pronto a servir. Em outras palavras, Abraão disse sim, antes de saber qual é a pergunta, antes de saber o que Deus queria. É isso que Abraão escolheu, é isso que Abraão decidiu. Eu vou viver uma vida em obediência ao que Deus diz. E Deus disse, Abraão, eu já digo sim, fala, que eu vou fazer. É sim, eu não sei qual é a resposta, eu não sei o que tu está pedindo, mas eu estou dizendo sim. Por isso, se você quer ter um futuro, onde você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, se você quer ser um homem, uma mulher que a sua vida honre a Deus e seja uma vida com sentido, com propósito, a maior habilidade que você precisa ter é a sua disponibilidade. Você está disponível a Deus? Ou você só está presente? Se você quer viver um futuro que honre a Deus, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, que a sua vida encontre sentido, propósito, a sua maior habilidade é você ser disponível. Abraão decidiu, Abraão pré-decidiu, Deus, eu vou te obedecer. Deus, eu quero fazer o que tu quer. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a ordem? E sabe qual foi a ordem? Sabe qual foi a pergunta? Abraão, e ele disse, sim, estou aqui. Eu quero que você vá com seu filho até um lugar chamado Moriá, e eu quero que você leve lenha, fogo, e você suba numa montanha, e lá naquela montanha você faça um altar, e você coloque sobre o altar a lenha, e coloque o seu filho, e o imole, e o sacrifício, e o mate, em holocausto a mim. Essa era a questão. E o que Abraão fez? Ele já tinha dito sim. O texto diz assim, então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu. Ele foi, ele colocou em prática, ele foi em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Gente, Abraão havia decidido, optado em obedecer a Deus. E agora ele levanta de manhã, prepara todas as coisas em silêncio. O filho, segundo alguns, era um adolescente, talvez entre 14 a 17 anos. Não se sabe ao certo. Mas um menino de 14 a 17 anos não é bobo, não é tolo. Já tinha presenciado seu pai fazendo sacrifícios, holocaustos antes. E houve um momento que o menino disse assim, Isaque disse a Abraão, o seu pai, meu pai. Olhem a resposta de Abraão. Sim, meu filho, aqui eu estou. Abraão respondeu. E Isaque perguntou, a brasa e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro, a ovelha que vai ser sacrificada? E a resposta de Abraão foi, Deus mesmo há de prover cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. E a Bíblia diz que eles chegaram perto do monte e Abraão disse aos seus 2 servos, vocês fiquem aqui que agora só vai eu e o menino. E ele, o menino e o jumento e a lenha e todo o apetrecho subiram o monte. E o menino ajudou o pai a construir um altar, ajudou o pai a colocar a lenha, e agora o pai vai lá e amarra suas mãos, provavelmente amarrou seus pés, colocou o menino sobre a lenha, e a Bíblia diz que ele levantou o cutelo,
Eu não sei se o guri estava apavorado, gritando, se escabelando, ou o guri estava assim, dizendo, pai, o que está acontecendo? Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que Abraão pegou o cutelo e levantou, e quando ele estava na iminência de sacrificar, de imolar o seu filho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão. E ele mais uma vez respondeu, sim, Hinene, aqui estou, respondeu Abraão. E Deus disse, não estenda a mão contra o rapaz. Não lhe faça nada. Em outras palavras, você passou no teste. Em outras palavras, você passou na prova. Agora sei, disse o Senhor, agora sei que você teme a Deus, porque você não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou para o futuro da sua vida e ele decidiu, ele escolheu, ele optou em obedecer a Deus. Ele pré-decidiu obedecer a Deus. Por que ele fez isso? Porque Abraão sabia que a obediência leva você a Deus. Abraão sabia que viver uma vida de obediência aproxima você de Deus, enquanto que a desobediência afasta você de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim, eles fugiram, eles se esconderam, eles sentiram culpa, sentiram vergonha, porque a desobediência afasta você de Deus. Em contrapartida, a obediência aproxima você de Deus. É isso que eu e você precisamos entender, que se você quer ter um futuro, quer ter uma vida que honre a Deus, que cumpra o propósito de Deus sobre a sua vida, você precisa decidir agora a obedecer a Deus. Mas talvez você me diga aí, o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça, afinal de contas? Abraão ouviu a voz de Deus audivelmente. Eu sou cristão convertido desde os meus 17 anos, isso já vai para quase 40 anos, e eu nunca ouvi Deus audivelmente, não tive esse prazer que Abraão teve, e você vai me dizer, eu também. Então como saber o que Deus faz? Eu poderia lhe dar duas respostas. Primeiro, eu não sei o que Deus quer que você faça, mas eu poderia dar uma segunda resposta. Eu sei que Ele quer que você faça o que é certo. Mas aí você vai me perguntar, e o que é certo? Daí a gente volta a uma questão que é o seguinte, como Deus fala conosco? Como Deus está falando com você? Como Deus fala conosco? E a primeira coisa que a gente percebe é que Deus fala conosco de três maneiras. E a primeira, às vezes Deus nos dirige de uma maneira clara. É tão claro, é tão direto, que só não obedece quem não quer. A Bíblia diz assim em 2 Samuel, em 2 Timóteo, toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus, e ela é útil para quê? Ela serve para quê? Para o ensino, para repreender quando se está fazendo algo equivocado, errado, para a correção, para corrigir o rumo, para dar uma direção correta, para dizer não vai por ali, vai para cá. E ela é para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que todo homem, toda mulher de Deus seja apto, seja capaz de viver plenamente para toda boa obra. Então Deus fala conosco claramente através da sua palavra. Existem coisas que você não precisa ter resposta porque Deus já respondeu na sua palavra. Existem coisas como que Deus disse assim, eu quero que você me ame acima de tudo, acima de todos. Eu quero que você viva uma vida onde você ame o seu próximo. Eu quero que você seja uma pessoa que não busque a vingança, mas que você ofereça, busque o perdão. Eu quero que você viva uma vida de justiça, de honestidade, de caráter. Semana passada nós vimos que Deus disse, eu quero que vocês vivam uma vida que fujam da imoralidade. Então a verdade é que existem coisas que são muito claras. Está na cara.
Por isso que Jesus, certa feita, disse: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Em outras palavras, Deus está dizendo a mim e a você que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Nós precisamos cumprir a palavra. Então existem pessoas que sabem o que Deus quer para eles claramente, mas simplesmente não obedecem, não vivem. Deus fala conosco de uma maneira clara, Ele nos dirige de uma maneira clara, mas às vezes Deus nos guia de uma forma silenciosa. Às vezes Deus age conosco de uma maneira muito sutil. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 14: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que o texto está dizendo é o seguinte: é que se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você confiou a sua alma, a sua vida a Jesus, se o Espírito Santo de Deus, se você faz parte da família de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo reside, ele mora na vida, no coração dos homens e mulheres que se entregaram, que realmente são um seguidor de Jesus. E o texto diz então que a esses o Espírito Santo guia. De que forma ele faz isso? Você, de uma maneira, quando está orando, quando está se voltando a Deus, você percebe aquela voz mansa, delicada. Eu digo a vocês, eu nunca ouvi a voz de Deus audivelmente. Mas em todos esses 40 anos de caminhada com Deus, N vezes, inúmeras vezes, eu ouvi a voz de Deus no meu coração, no meu espírito, na minha mente. Aquela voz falando comigo, aquela voz me direcionando. E eu só podia dizer, isso veio de Deus. Porque eu não estava pensando nisso, eu não estava refletindo a respeito disso, eu estava vivendo um momento totalmente angustiado e vem aquela voz, vem aquela inspiração que me move, que me mexe, que me traz uma compreensão. É Deus. É Deus agindo silenciosamente. É Deus falando ao coração daqueles que optaram, que escolheram, que decidiram colocá-lo como Senhor das suas vidas. Mas talvez você me diga, eu já senti isso, já ouvi isso. E como eu sei que isso é de Deus? E se for uma coisa da minha cabeça? E se for uma coisa do capeta? E se for uma coisa que o meu coração está querendo me enganar? A gente volta para a primeira parte. O que você está sendo inspirado concorda, está de acordo com a palavra de Deus? Se sim, é de Deus. Se não, não é de Deus. Ah, eu sou casado, não estou me sentindo bem, mas agora Deus colocou uma outra mulher na minha vida. E eu estou me sentindo tão bem, ela cuida tão bem de mim, ela olha para mim e diz assim, tu é um gatão. Que homem. A outra não me cuida. Mas daí, eu posso dizer com toda certeza, não é de Deus. Há um tempo atrás, eu acho que eu já contei para vocês isso, algumas semanas atrás, um mês e pouco atrás, eu fui procurado por um casal que não é aqui da igreja, que estavam com um problema no relacionamento, e eles vinham de experiências religiosas de outras igrejas, e quando me contaram o caso, e o rapaz falando que Deus tinha falado com ele, e eu olhei com toda a letra, eu digo, sem nenhum temor no meu coração, eu disse, não foi Deus que falou contigo, foi o capeta, foi o diabo. Porque Deus nunca ia falar um absurdo desse. Então, Deus nos fala, Deus nos guia de maneiras claras. De uma maneira clara, bem lúcida. Às vezes Ele fala de uma maneira silenciosa no nosso coração. E a gente
tem certeza de que aquilo não veio de nós, veio do Senhor. E às vezes, Deus nos faz crescer silenciosamente. Às vezes, Deus quer que a gente amadureça. Porque, gente, eu não sei quantas vezes você orou e a gente não tem um sim claro. A gente não tem uma coisa, mas também não tem um não. A gente ora, a gente busca, a gente vigia, a gente ora, mas não tem um pá. Nós acabamos de falar de Abraão em Gênesis 22, mas só para você ter uma ideia, em Gênesis 22 já faziam 40 anos que Abraão andava com Deus. Já faziam 40 anos que Abraão era crente em Jesus. Em Jesus, no bom sentido, porque na época Jesus não tinha vindo ainda, mas Jesus e Deus é a mesma coisa. A verdade é que Abraão já tinha uma caminhada com Deus. Eu lendo uma pesquisa do jornal Wall Street Journal, ela diz que uma pessoa adulta toma, em média, 35 mil decisões por dia. Gente, um estudo diz que uma pessoa adulta toma, em média, 35 mil decisões por dia. Eu parei e pensei, mas isso é tão louco, é demais. Mas depois eu fiquei pensando, não. Por exemplo, hoje eu botei o relógio a despertar, eu sempre boto o relógio bem cedo, porque eu gosto de rever tudo que eu vou falar. Mas o que acontece? Normalmente eu acordo antes do relógio. Então o que eu faço? Eu pego e eu olho para o celular para ver que hora é. Foi uma decisão. Então, só de olhar para o celular, eu tomei acho que umas 4, 5 decisões, porque a primeira faltava 2 horas para o celular despertar. A segunda faltava 1h10. A segunda 40 minutos. Sabe aquela coisa? Então, são decisões. Então, pare e pense. Se Abraão foi uma pessoa normal, e ele durante 40 anos, ele fez 35 mil decisões por dia, isso dá mais de 500 milhões de decisões que Abraão tomou. Então, desde que ele conheceu a Deus, até o Gênesis 22, que acabamos de ouvir Deus falando com ele audivelmente, Abraão tomou mais de 500 milhões de decisões. Quantas vezes vocês acham que está registrado na Bíblia que Deus falou com Abraão? Quantas vezes vocês acham que a Bíblia fala que Deus veio e trouxe a Abraão uma escolha, uma decisão? Apenas 7 vezes. Abraão fez milhões de escolhas e decisões, mas Deus o orientou diretamente em 7. Deus falou com ele audivelmente em 7. Mas essas outras decisões que ele precisou tomar e fazer, era Deus fazendo com que ele crescesse, que ele amadurecesse, que ele usasse os neurônios que Deus lhe deu, que ele usasse o bom senso, que ele usasse a experiência, que ele aprendesse com os erros dos outros, que ele aprendesse com a sabedoria dos outros. Deus queria que ele crescesse, para que ele pudesse amadurecer. Sabe o que é interessante? Quando você vai para a vida de Jesus, alguém contou quantas perguntas foram feitas a Jesus. Eu não contei, mas eu estou dizendo que eu li. 183 perguntas foram direcionadas a Jesus, nos evangelhos. Quantas dessas perguntas Jesus respondeu diretamente? Quantas perguntas Jesus foi, pá! Alguém perguntou, Jesus, quanto de água tem aí nesse copo? 300 ml. Quantas respostas diretas vocês acham que Jesus deu de 183 perguntas? Apenas 3. Jesus respondeu diretamente apenas 3 perguntas. Algumas vezes, Jesus respondia a pergunta com outra pergunta. Às vezes, Jesus respondia a pergunta com uma história, com uma parábola. Às vezes, Jesus não respondia, simples assim. Mas o que isso significa? Gente, o que Deus quer que você e eu
com a nossa caminhada com Deus, possamos crescer, conhecer a Deus e não sermos mais tão dependentes de querermos que alguém nos dirija, que nos oriente, que nos leve, que você amadureça, que você aprenda. Porque agora você conhece a Deus, e quando você anda com Deus, você conhece os seus gostos, as suas opiniões, o que Ele pensa. E você nem precisa perguntar, porque você ia até ter vergonha de perguntar para Ele. Aqui na igreja, às vezes no ministério, alguém diz para mim: pastor, surgiu essa situação, mas eu nem fui falar com o senhor porque eu já sei o que o senhor vai dizer. A verdade é que Deus nem sempre nos dá todas as respostas. A verdade é que o objetivo de Deus nem sempre é a informação. O objetivo de Deus nem é que você tenha todas as informações, mas o objetivo de Deus é a sua transformação. A verdade é que muitas vezes nós queremos saber como Jesus agiria, mas Deus está querendo que nós sejamos como Jesus. Deus está querendo que você cresça, que você amadureça, que você se torne um homem, uma mulher de Deus, que decidiu, que optou em viver como Jesus viveu. Por isso, Deus continua sendo um Deus que fala, dirige de uma maneira clara, inequívoca. Deus é um Deus que fala de uma maneira silenciosa. Ele nos orienta, Ele nos dirige, Ele nos leva. E Ele é um Deus que muitas vezes nos faz crescer em maturidade, silenciosamente, para que sejamos homens e mulheres que não precisam mais estar perguntando por quê, como, aonde, porque entendemos, conhecemos e amamos o nosso Deus. Abraão, provavelmente existe um hino na harpa cristã que dizia que ele, depois que Deus lhe disse: Abraão, e ele disse: eu estou aqui, Senhor, fala que a resposta é sim. E Deus lhe disse: eu quero que você leve o seu filho e ofereça em sacrifício. Aquela noite ele não dormiu. Aquela noite a sua mente, o seu coração estava abalado. Mas eu quero que você entenda que obediência não é apenas uma disponibilidade, mas é um comportamento. Abraão, por isso pense no seu futuro, a quem você tem obedecido, a quem você tem deixado guiar a sua vida, à cultura, ao sistema, ao seu próprio coração, desejos, cobiças, taras, vícios, a sua natureza que já é autodestrutiva. Se você quer um futuro que honre a Deus, que leve você a ter uma vida plena, de propósito, você precisa decidir obedecer a Deus agora, antes das crises. E sabendo que muitas vezes você não vai ter todas as respostas, você não vai ter todas as certezas, mas aqueles que vivem, aqueles que entendem que a obediência aproxima de Deus, vão ver o Cordeiro de Deus, vão ouvir o Senhor e perceber que Ele é o Deus que provê. Mas aqueles que se distanciam nunca vão ver e experimentar o escape, a solução de Deus nas suas vidas. Vamos orar? Fique em pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você me diga: mas é tarde. Eu já desobedeci tantas vezes. Eu já chutei tudo para cima. Mas enquanto a vida há esperança, o seu futuro diferente começa agora. Se você não está feliz, não está realizado naquilo que você se tornou, a sua vida se tornou, você pode optar, escolher hoje, a ter um futuro diferente. E Deus é aquele que pode
e merece a nossa obediência, porque Ele não pede para nós nada do que Ele não fez, que Ele não se deu. Naquela cruz, Cristo morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter uma vida de perdão, uma vida de cura, uma vida de transformação. O pastor Ezequiel vai estar orando com você. Convido a igreja a fechar os seus olhos. Cada um de nós aqui estamos passando por uma fase. Cada um com seus dilemas, cada um com a sua realidade. Mas cada um de nós precisamos entender a resposta de Deus para aquilo que nós temos colocado diante dele. Talvez você tenha orado, você tenha colocado diante de Deus alguma situação familiar ou alguma situação de saúde, de cura, de transformação. Talvez seja algum medo que você tem colocado diante de Deus. A verdade é que cada um de nós aqui temos uma realidade, vivemos uma fase, cada um na sua fase. Mas a promessa de Deus, lá do profeta Isaías, que diz que quando nós clamássemos ao Senhor, Ele iria responder. E Ele diria: aqui estou, meu filho. Ele quer falar comigo e com você. Basta sabermos como nós estamos dispostos a ouvir a sua voz. E eu quero orar nesse momento, para que Deus, na sua sublime graça, misericórdia e poder, possa falar ao seu coração. Assim como cada um de nós aqui temos uma fase, cada um de nós temos um meio ao qual Deus usa para ministrar na nossa vida. Mas saiba de uma coisa: a todos que clamam a Ele com um coração sincero, Ele é fiel para responder. Ele é fiel para trabalhar na sua vida. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade. O Senhor tem nos dado a saúde, a força para nos levantarmos pela manhã, nos arrumarmos, virmos a esse lugar para louvar o Teu nome, mas também para recebermos, para ouvirmos a Tua voz. E obrigado porque o Senhor é um Deus que usa múltiplas formas de falar ao nosso coração. E a Tua palavra nessa manhã, Pai, falou ao nosso coração, deu a oportunidade a cada um aqui de falar ao nosso coração. E nessa manhã eu oro, Jesus, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, Senhor, por cada esposo, por cada esposa, que tem colocado diante de Ti, Senhor, as suas dores, as suas alegrias, os seus planos, sonhos, desejos. Cada um de nós aqui, Senhor, dentro da sua realidade. Nós confiamos e cremos que o Senhor sabe como e o porquê e da forma que estamos vivendo. Mas eu te peço, Senhor, que a Tua graça infinita e a Tua misericórdia abundante nas nossas vidas possa falar ao nosso coração, possa falar ao coração de cada um aqui, Senhor, da maneira que nós venhamos entender o Teu propósito, assim como Abraão, Pai, um dia ouviu a Tua voz, e no primeiro momento não entendendo, mas crendo que era o Senhor falando com ele, que nós possamos não primeiramente querer entender, mas sim crer que o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos direcionando, o Senhor está dirigindo as nossas vidas.
que possamos crer primeiramente, Pai. Fala aos nossos corações, fala ao coração de cada pessoa nesse lugar, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai, mas nós também já te agradecemos pela tua resposta, pelo teu falar conosco. Amém. Meus irmãos, nesse mês de setembro, nós também estamos fazendo, em todo final de culto, um momento de oração aqui na frente. Para você que gostaria de colocar algo específico sobre a sua vida, ou orar por alguém, os pastores e os ministros, eles se colocam aqui à frente, para no final do culto, quando nós encerrarmos, você tiver algum pedido, alguma oração específica, você puder vir aqui na frente e eles estarão orando por você. E hoje nós encerramos isso. E eu convido você, se você tem algo específico que você gostaria de receber uma oração, quando nós encerrarmos, você poderá vir aqui à frente. E se você não tem, que Deus lhe abençoe e lhe dê uma semana abençoada e com os ouvidos sensíveis para entender a voz de Deus falando comigo e com você. Amém? Que Deus lhe abençoe e uma ótima semana. Olá, eu sou a Priscila e você acabou de assistir uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa igreja que é feliz e amiga, você pode participar das nossas atividades semanais, que são